Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, em parceria agora com o Cid Concursos. Vai ficar então um dos maiores sites de videoaulas das Américas. Então vamos lá, Sidney, para de enrolação, vai direto ao ponto. Galera, agora a gente vai trabalhar orações subordinadas, só para que vocês tenham a compreensão de todo o processo. Cabe salientar que o CESP adora trabalhar as adverbiais, que a gente já trabalhou na aula de conjunções subordinativas adverbiais, e o CESP também adora trabalhar as orações subordinadas adjetivas. Então, por isso, eu vou dar uma priorizada na hora da resolução dos exercícios nas questões de orações subordinadas adjetivas, tá? E você vai entender o real motivo na hora que eu for explicando, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Orações subordinadas. No período composto, as orações se relacionam de tal modo que umas podem exercer funções sintáticas em relação a outras. Toda oração que exerce uma função sintática em relação a outra se denomina oração subordinada. As orações subordinadas, conforme a função sintática que exercem, classificam-se em substantivas, adjetivas ou adverbiais. Vamos entender isso aqui logo de cara, ó. Nós temos dois tipos de orações. As orações coordenadas. Isso eu estou falando de período composto, tá? Então, ó, período composto, orações coordenadas e orações subordinadas. Quando a gente fala em período simples, o período simples, ou a chamada oração absoluta, nós temos a seguinte estrutura, o sistema SVC. Então, eu tenho um verbo, e por ter apenas um verbo, eu tenho um período simples, uma oração absoluta. A partir do período composto, eu tenho dois ou mais verbos, e aí eu posso ter um período composto coordenado ou um período composto subordinado. Período composto coordenado significa que os elementos estão assim, ó, coordenados, um do lado do outro, eles são equiparados, eles são iguais, eles são independentes. Isso significa que não exerce função um em relação ao outro. Tanto é que a gente disponibiliza assim, ó, SVC barra SVC. Então, eu tenho aqui, ó, dois elementos coordenados. Tanto é que na aula de pontuação, a gente aprende que aqui pode entrar uma vírgula. Foi a primeira vírgula que você aprendeu quando estava na escola. Foi a vírgula enumerativa, que serve para separar elementos de mesma função sintática. É aquela famosa vírgula da listinha. Fui à feira e comprei banana, vírgula, abacate, vírgula, melancia, vírgula, e mamão. Lembrem-se de que no momento em que eu coloco o e, que adiciona, que mostra a soma, a gente não coloca a vírgula. Então, aqui, nas orações coordenadas, quando ela é aditiva com o e, que indica a soma, também não entra vírgula. Por isso que eu coloco João estuda e trabalha, e não entra vírgula. Mas quando eu coloco, por exemplo, uma adversativa, João estudou, vírgula, mas não passou, eu coloco a conjunção no meio das orações, porque a conjunção liga orações, então a estrutura, o posicionamento dela é no meio das orações, e aquela vírgula que eu coloco ali é para separar elementos de mesma função sintática, beleza? Agora, e quando eu tenho a oração subordinada? Se a coordenada é igual, isso significa que uma não vai exercer função sintática em relação à outra. Quando eu falo em oração subordinada, tradicionalmente falando, através da gramática, a gente vai ter uma relação de hierarquia. É daí que vem o nome subordinação. Eu vou ter uma oração principal aqui em cima e uma oração subordinada aqui embaixo, dependendo da principal para poder fazer sentido. Então, é por isso que a gente representa assim, ó, SV e o C, ó, lá em cima. E dentro do complemento da principal, a gente coloca um outro sistema SVC, que é o da subordinada. Porque dizer que um termo é subordinado ao outro é a mesma coisa que dizer que ele está inserido no outro. Então, este elemento
que funciona como oração subordinada, na verdade ele é complemento da oração principal. E é por isso que, assim como no período simples, ele exerce função sintática em relação a quem manda nele. Beleza? Tranquilo? Aí vamos pegar aqui agora a estrutura das subordinadas para a gente poder entender isso daqui. Ó. A gente tem, quando fala de oração subordinada, a oração subordinada substantiva, a adjetiva e a adverbial. Todas elas vão exercer função sintática em relação à oração principal. E aí a gente vai lembrar lá da primeira aula, da aula de classes gramaticais. Eu disse a vocês que gramaticalmente o advérbio só pode ter uma função sintática, que é a função de adjunto adverbial. Ou seja, a oração subordinada adverbial, ela exerce função sintática de adjunto adverbial em relação à oração principal. Agora, e a oração subordinada adjetiva? Ela exerce sempre a função sintática de adjunto adnominal, que é a função própria de um adjetivo. Tranquilo? Ah, mas professor, eu sei que tem a restritiva e a explicativa. A explicativa fica entre vírgulas. Não tem valor de aposto? Não, porque aposto é um valor próprio do substantivo. Então, cuidado com essa pegadinha. Sempre, em qualquer situação, a oração subordinada adjetiva terá valor sintático de adjunto adnominal. Sempre. E a oração subordinada substantiva? Aí aqui o bicho pega, realmente, porque o substantivo, ele pode ter várias funções sintáticas. Lembra na primeira aula que eu disse que o substantivo tem sempre um valor determinado? Isso significa que ele sempre funciona como núcleo da estrutura, mas é núcleo de qualquer estrutura nominal, do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto e por aí vai. E é por isso que eu tenho aqui 6 valores. Pode ser valor de sujeito, e aí eu vou chamar a oração de subjetiva. Pode ter valor de objeto direto, aí eu vou chamar de objetiva direta. De objeto indireto, vou chamar de objetiva indireta. Pode ter valor de complemento nominal, eu vou chamar de completiva nominal. E pode ter valor de aposto, eu vou chamar de apositiva. E pode ter valor de predicativo, e aí eu vou chamar de predicativa. Então, gente, função sintática só pega realmente quando é substantiva. Só que é o seguinte, a gente já aprendeu, na hora que estava estudando no período simples, o que é um sujeito, o que é um objeto, o que é um complemento, o que é um aposto, o que é um predicativo. Então agora não vai ter o menor problema. Ah, mas o nome da oração é assustador. É oração subordinada substantiva objetiva direta. Caraca! É um mero objeto direto. Tranquilo? Então tenha calma, tenha paciência, a gente vai resolver isso agora, Então, vamos no nosso estudo dirigido. Aqui, As substantivas exercem funções próprias de um substantivo, como eu já mencionei a vocês. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto. As subordinadas substantivas são introduzidas geralmente pelas conjunções que e se, as quais não desempenham nenhuma função sintática. Então, a conjunção integrante não desempenha função sintática, mas a oração toda desempenha essas 6 funções aqui possíveis. Agora, a gente já sabe identificar quando é conjunção integrante. A gente aprende na aula de conjunções subordinativas. Basta pegar toda a oração e substituir pela palavra isso. Show? Então, vamos lá. Agora, olha aqui as adjetivas. Exerce a função sintática de adjunta adnominal, comumente exercida pelo adjetivo. Lembra que eu disse a vocês que o adjetivo só pode ter 2 funções sintáticas, ou é predicativo ou é adjunta adnominal? Nessa situação aqui vai funcionar como adjunta adnominal, porque a gente não vai ter um verbo de ligação. Agora, as subordinadas adjetivas são introduzidas por pronomes relativos.
que, quem, quanto, como, onde, cujo e flexões. O qual e flexões. Os pronomes relativos desempenham diferentes funções sintáticas na oração por eles introduzidas. Agora é o seguinte. Aqui, basicamente na prova, é o que vai aparecer. E se a gente pegar os pronomes relativos, na prova como um todo, nem cai tudo isso. Cai que, qual, onde, quem e cujo. E na nossa prova cai basicamente o que. Pode ficar tranquilo. Ah, mas se cai outro? Pô, se cai outro vai ser o qual, vai ser o onde, vai ser o quem, vai ser o cujo. É assim. Não vai ficar caindo quanto, como, não sei o que. Isso não vai cair. Isso é tranquilo. Nossa prova é tranquila em relação a isso, tá? Agora, quando diz que a conjunção integrante não exerce função, o pronome relativo ele vai exercer função. Mas é uma função tranquila. Por exemplo, eu boto assim, ó. Deixa eu já frisar aqui essa adjetiva. Eu boto a mulher que batalha, conquista seus objetivos. Este que está fazendo referência à mulher, não está? A gente já aprendeu. Dá para eu dizer a mulher isso conquista seus objetivos? Não dá. Então eu tenho certeza que aqui é um pronome relativo. Eu tenho certeza que aqui é uma oração subordinada adjetiva. Tenho certeza. Eu ainda não vou falar da questão da restritiva e da explicativa. Eu só vou mencionar que este que ele exerce uma função sintática. Só que ele não vai exercer a função sintática do termo ao qual ele está fazendo referência. Você tem que tomar cuidado com isso. Ele tem uma função. Então, quando você quer descobrir a função sintática do que, o que você vai fazer? Você vai pegar o termo ao qual ele está fazendo referência e vai escrever aqui, ó, a mulher. E aí agora, dentro da oração ao qual ele faz parte, você vai observar qual é a função que ele está tendo. Então, a mulher trabalha, quem é que trabalha? A mulher. Então, esse que funciona sintaticamente como um sujeito. Tranquilo? É assim, é simples. Beleza? Agora, vamos continuar nossa brincadeira aqui, ó. Adverbiais exercem a função sintática de adjunto adverbial, característica do advérbio. As subordinadas adverbiais são introduzidas pelas conjunções subordinativas, exceto as integrantes, e exprimem circunstâncias de tempo, consequência, causa, comparação, concessão, proporção, conjunção, conformidade e finalidade. Tais conjunções não desempenham função sintática. Então, a conjunção desempenha, mas a oração toda desempenha a função de adjunto adverbial. Beleza? Essa daqui a gente já matou. Então, vamos lá. Orações subordinadas adverbiais. Aí a gente tem aqui, ó. Saímos tarde e saímos quando era tarde. Ela vai exercer a função própria de um advérbio. Quando eu digo saímos tarde, eu utilizei um advérbio de tempo. Quando eu digo saímos quando era tarde, eu utilizei mais uma vez um valor quê? Temporal. Então, eu tenho a oração subordinada adverbial temporal. Show? Agora, nas substantivas, eu digo assim, que as orações substantivas, conforme a função sintática que desempenham, classificam-se em subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, predicativas, completivas nominais ou apositivas. Isso a gente vai matar daqui a pouco. E para finalizar ainda o nosso estudo dirigido aqui, ó, a gente tem as orações subordinadas adjetivas. Agora eu vou perder um tempinho para poder te explicar isso. Ó. A gente coloca aqui. Elas vão exercer a função própria de um adjetivo. Então eu coloco, admiramos os alunos estudiosos. Esses estudiosos aqui não está funcionando como um adjetivo, não está qualificando e caracterizando alunos. Beleza? Agora eu coloco, admiramos alunos que estudam. Então, esse que estudam não está qualificando e caracterizando, mais uma vez, alunos. Então, está funcionando com um valor caracterizador. Está funcionando com um valor adjetivo. É por isso que eu chamo de oração subordinada adjetiva. E aqui funciona como adjunto ad nominal. Beleza?
Até mesmo porque, ó, admiramos os alunos estudiosos. Esses estudiosos aqui, ó, não está se relacionando a alunos? Beleza que é um adjetivo, mas não é um adjunto adnominal? Não está junto ao nome alunos? Então, por isso que funciona dessa forma, tá? Agora, eu quero ensinar um bizu a vocês. Quando a gente tem as orações introduzidas pelo que, a gente já sabe que este que pode ser conjunção integrante, pode ser pronome relativo, pode ser conjunção subordinativa adverbial consecutiva. A gente aprendeu isso numa outra aula, que foi a aula das conjunções subordinativas. Aí o que a gente aprende? Que nós vamos sempre separar no que, sempre, sempre, sempre. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou observar se aquele que é uma conjunção consecutiva, olhando para outra oração para ver se tem algum valor intensificador. Aqui a gente já percebe que não tem. Então este que aqui vai ser pronome relativo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, que atendemos 100% edital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá tudo bem, gente? Espero vocês, um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.